A linha A nasceu lá em 2019 para se tornar a nova linha intermediária da Samsung e rapidamente se tornou uma das mais populares do mundo. O A50, que nasceu ali nesse ano, era um dos melhores modelos disponíveis e foi um dos que mais venderam também. O A55 é o modelo mais atual dessa linha e é hoje o melhor modelo intermediário da Samsung. No vídeo de hoje eu vou repassar todos os modelos, lá de 2019 até hoje, e vou falar também um pouquinho a respeito de qual talvez valha mais a pena. Começando pelo primeiro modelo, ele trazia uma linda tela de 6.4 polegadas, Full HD Super AMOLED, de ótima qualidade, com brilho ali passando dos 550 nits. No mais, o dispositivo em quesito de construção não era exatamente premium, com plástico na lateral e na traseira. Com relação ao processador, o modelo trazia o novo Exynos 9610, atrelados a 4 GB de RAM, 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Hoje sim, o processador ali não impressiona, mais lento que basicamente qualquer aparelho atual, mesmo até os mais simples, mas a gente tem que lembrar que na época o seu antecessor teoricamente seria o Galaxy J8, e a diferença de um aparelho para o outro era muito grande, em benchmarks chegava a ser 3 vezes melhor. Nas câmeras também o modelo tinha um sensor principal de 25 megapixels com abertura 1.7 e tirava fotos muito boas, e até hoje não é um sensor ruim. Atrás a gente também tinha uma ultra-wide de 8 megapixels e um sensor de profundidade, enquanto que a frontal era de 25 megapixels também. O modelo também vinha ali com uma bateria de 4.000 mAh, que proporcionava ali uma autonomia suficiente, não super impressionável. Completando, o modelo ainda tinha um sensor de impressão digital na tela, inovação para aquele ano, por mais que não fosse lá dos melhores, é um sensor ótico e principalmente nos primórdios dessa tecnologia ele não era muito rápido, mas pelo menos o aparelho era relativamente completinho no resto, Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 5.0. Só faltava sim NFC. O modelo seguinte foi o A51. O modelo agora cresceu para uma tela de 6.5 polegadas, além de mudar o notch, deixando-se ele ali em gota e sendo mais bem integrado na tela. O processador no aparelho, no entanto, era apenas uma leve atualização, e agora os 128 GB vinham por padrão. Com relação às câmeras, o sensor principal passava para 48 megapixels, mas continuava resultando em 12 megapixels por padrão, né? Ele juntava agora 4 em um, em vez de 2 em um como no outro. E também a gente viu uma melhoria na ultra-wide, agora para 12 megapixels, além de ganhar uma lente macro atrás. A frontal de 32 megapixels era a mesma do A70 do ano anterior, ou seja, não era exatamente nova. Por padrão, inclusive, ela juntava 4 megapixels em um, também meio mais ou menos a mesma coisa que a traseira, porém depois ele fazia um upscaling para 12 megapixels para manter mais ou menos o tamanho das outras câmeras. Não era ideal e acaba se perdendo um pouquinho de qualidade ali naquele upscaling. Mas no geral, as câmeras eram sim um pouquinho melhores do que a do A50. Agora, o que era assim uma melhoria, sem sombra de dúvida, era o novo 4K 30 FPS agora que o dispositivo era capaz de gravar, tanto na frente quanto atrás. A bateria de 4.000 mAh manteve-se ali a mesma, e infelizmente a autonomia piorou significativamente. Processador um pouco mais novo, um pouco mais gastão talvez, tela maior, etc. Enfim, pelo menos sim o modelo ganhou o NFC, algo que ficou faltando no primeiro modelo. Acho que é importante só mencionar aqui que eu ainda não estou falando um pouco a respeito de quais esses talvez valham mais a pena. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho no final, depois que eu já tenha lembrado todo mundo das fichas técnicas de cada um. Em 2021 a gente teve 3 lançamentos para essa linha, fazendo um pouco bagunça agora, infelizmente. Mas vamos lá. Os primeiros 2 foram lançados em conjunto ali no começo do ano e eram o A52 4G e 5G. Começando pelo mais simples, o modelo agora ganhava uma tela 90 Hz, com uma fluidez ali no dia a dia muito melhor e muito interessante. Além disso, o brilho subia agora para mais de 800 nits, além de também ganhar agora alto-falantes estéreo, algo muito bem-vindo. O processador do aparelho também agora melhorava bastante para o Snapdragon 720G, além de receber 6 GB de RAM. Hoje, o A52 não é exatamente um aparelho rápido, mas ao contrário dos anteriores, ele não é lento com certeza. Seguindo adiante, o modelo também recebeu um grande upgrade na lente principal, agora de 64 megapixels, por padrão, resultando em 16. Além de agora também ter estabilização ótica de imagem nesse sensor. A bateria do modelo também cresceu bastante para 4.500 mAh, e inclusive passava os bons resultados obtidos pelo A50, o primeiro. Além disso, o modelo também passava a suportar carregamento de até 25 watts, por mais que o carregador mais potente não viesse na caixa, você precisava comprar à parte. Outra coisa muito bem-vinda também foi a chegada da certificação contra água e poeira IP67.
Passando para o A52 5G, além de também, óbvio, receber o suporte do 5G, o modelo melhorava ainda mais a tela, agora para 120 Hz, e melhorava ainda mais o processador, para o Snapdragon 750G. Mesmo com esse conjunto melhor, a autonomia também era melhor, por incrível que pareça. Por fim, no final de 2021 a gente ainda teve mais um lançamento, o A52s 5G. Dessa vez a mudança foi puramente no processador, não muito diferente do que a Apple costumava fazer com seus dispositivos, né? Agora o modelo vinha com o Snapdragon 778G. A questão é que esse processador era muito mais potente, e muito potente até para hoje em dia. Um tremendo aparelho para games, mesmo hoje, eu li quase 3 anos depois. Em 2022, todos esses modelos foram consensados em um só. Só que ele não era exatamente melhor do que todos eles. Deixa eu explicar. O A53 5G mudava agora o processador para um próprio da Samsung, o Exynos 1280. A questão era que, sim, agora ele vinha com 8 GB de RAM, algo muito bem-vindo, e ele até era mais potente que A52 e A52 5G. No entanto, ele ficava bem atrás do A52s 5G, principalmente ali em quesito de poder de processamento e em games. Muita gente, inclusive na época, especulava que isso era porque ainda ia haver um lançamento S, ainda ia haver talvez um A53s, alguma coisa assim do gênero. Mas isso não aconteceu. Na minha opinião, o que a Samsung quis fazer foi diferenciar mais a linha A50 e A70. Uma que inclusive vendia muito bem, os A50, e os A70 que não vendiam tão bem, justamente por conta que às vezes a diferença era pequena. O A72 no ano anterior era literalmente o A52 maior. Agora, no entanto, eles colocaram esse processador ótimo do A52s 5G e no A73 e meio que deram uma piorada no A53. Outra coisa que também piorou de certa forma foi a entrada P2, no qual o A53 agora perdia ela. Pelo menos sim, o modelo trazia ao menos uma bateria maior de 5.000 mAh. Mas curiosamente, nos testes do GSM Arena, que são esses testes de bateria que você está vendo durante o vídeo, que é um teste que eu sempre gosto de ver, que compara bonitinho os aparelhos quando eles eram novos e tudo mais, o modelo era basicamente igual ao A52 5G e A52s. Ou seja, nem isso o aparelho conseguiu. Pelo menos sim, uma melhora foi no quesito de atualizações. Ele ainda deve receber o Android 15 e o 16, além de atualizações de segurança até 2027. Os modelos anteriores do ano anterior só devem receber ali até o Android 14 mesmo, talvez o 15. Em 2023, depois do controverso A53, a gente teve o A54. Visualmente, o modelo mudou bastante. Agora inclusive ganhando vidro na traseira, meio que tentando ser um aparelho um pouco mais parecido com os modelos da linha S. Porém a tela diminuía um pouquinho e as bordas cresciam um pouquinho, por incrível que pareça. E acabava que o aproveitamento de tela em si era pior. Pelo menos sim, o modelo agora melhorava essa tela, com brilho até 1000 nits, além de taxa de atualização agora adaptativa, que variava entre 60 e 120 Hz, para ajudar um pouquinho no consumo energético. Com relação ao processador, eu fiquei um pouco desapontado novamente na época que eu fiz o review dele. Sim, a melhoria era significativa em relação ao A53, porém, ele voltava basicamente para o que o A52s 5G conseguia fazer 2 anos antes. Lembrando que agora a linha A70 inclusive parava de existir, então você nem tinha uma opção intermediária mais potente mais. Enfim, algo que sim melhorou pelo menos foi a câmera principal. Os 50 megapixels podem até parecer um pouco piores, porém era um sensor mais novo, maior e melhor. A gente perdeu apenas ali sim a lente de profundidade, mas isso não faz lá muita diferença, já que hoje em dia, no quesito de modo retrato, o software que basicamente faz todo o trabalho. No mais, também a gente viu agora o suporte ao Wi-Fi 6, algo muito bem-vindo, que está cada vez se tornando mais comum. Por fim também, agora essa bateria de 5.000 mAh, igual do A53, conseguia uma autonomia muito melhor, provavelmente devido ao processador um pouco mais econômico, talvez, e a tela bem mais econômica, né? Por fim, a gente chegou no modelo que eu tenho aqui, o A55. Fisicamente, o modelo tem bordas menores, além de também uma melhor proteção de vidro na frente e atrás, além de também agora contar, pelo ser o primeiro aparelho, a contar com laterais de alumínio. No mais, a tela em si é basicamente a mesma, mas o painel cresce um pouquinho agora para 6.6 polegadas. Com relação ao processador, a gente teve finalmente um avanço agora significativo. O Exynos 1480 agora é fabricado na arquitetura 4 nanômetros e a sua GPU é inclusive baseada na arquitetura da AMD. E em benchmarks a gente pode ver como no Antutu uma enorme diferença para o processador da geração anterior. Com todas essas mudanças, novas câmeras com certeza seriam
seriam bem-vindas. Principalmente na frente, que como eu falei, esse sensor de 32 megapixels pode ser traçado até 2019 com ACT. No entanto, não foi dessa vez, tudo igual ao A54. Claro, o modelo ainda é muito capaz, como eu falei mais a fundo no meu review completo, mas eu esperava um pouco mais, eu gostaria de uma câmera um pouco melhor, infelizmente. Graças a esse processador bem mais eficiente também, a bateria melhorou ainda mais. E no meu dia a dia, sinceramente, eu já estou usando esse aparelho faz um bom tempo, eu não consigo usar ele bastante o suficiente no dia a dia para chegar ao final do dia sem bateria. 5 anos, 8 aparelhos. Qual deles vale mais a pena? Sinceramente, A50 e A51 são bem antigos, o software já está defasado e o desempenho é bem fraco atualmente. Se busca próximo ali dos 500 a 600 reais, que é o que mais ou menos eu encontrei eles custando, eu tentaria ir logo com um A05 ou um A05S. Sim, são aparelhos mais simples de construção e câmeras, mas eles têm desempenho bem melhor, bateria bem melhor e o software atual e mais seguro. Acima disso, entre os A52 e A52S, normalmente não custa muito caro e com modelo melhor, pelo que eu tô vendo. E eu já vi inclusive eles com muita frequência, esses A52S, custando abaixo dos R$1.000. Eu ainda acho que sim, é um tremendo aparelho. 5G, desempenho muito bom, câmeras, tela, ótimo. Por mais que sim, o software dele, por mais que ainda esteja atual, não vai se manter atual por muito tempo, né, infelizmente. Agora, se você busca um software que ainda está sendo atualizado e vai ficar atualizando por mais tempo, o A53 custa ali a partir de R$1.000, um pouquinho ali nessa faixa, na parceira do canal, na outlet do celular. No entanto, o A54 custa muito próximo, e se você puder investir um pouco mais, ele acaba valendo mais a pena, como uma opção ali, né, como eu falei, mais segura, no quesito de software que dure mais tempo, etc. Por fim, se você busca novo, o único disponível mesmo com preços razoáveis, por conta de um estoque ainda significativo e tudo mais, é o A55 mesmo. Eu já vi ele em promoções chegando ali na faixa dos R$1.600. Eu acredito que sim, nessa faixa de preço, ele é um tremendo aparelho. No entanto, como uma alternativa, eu preciso sim mencionar que se você precisa gastar um pouco menos do que isso, uma outra recomendação minha seria o M35. Mesma ótima política de atualizações, mesmo processador do A54, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno, mesmo na versão básica, tremenda bateria de 6.000 mAh e um preço ali bem mais baixo, de ali na faixa dos 1.200 a 1.300, eu já até vi ele nessa faixa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima.